Até a década de 60, ocorreu digamos assim, um descaso muito grande por tudo aquilo que era feito aqui em Pernambuco. Na TV Globo, quando eu trabalhei, também não havia uma preocupação muito grande não em guardar a memória. A maior parte foi descaso, né? Porque além das salas onde eram guardados esses acervos, não tinha ar-condicionado, então o mofo atacava. Regra geral, essa memória dos anos 80, 90, ela é muito frágil. Aqui se jogou muita coisa fora. Até que um dia alguém começou a achar e dizer que não, a memória do 2, a memória do 2. A TV pernambucana teve um papel muito pioneiro, né? Na verdade, aqui, desde o início da televisão, se teve iniciativas bem ousadas para a época, que era o caso de fazer teledramaturgia, enfim, novela, essas coisas aqui já sempre houve um movimento em torno disso, né? Ela desde a década de 50, né, já era uma potência, né? Tinha seus programas de auditório, teve suas telenovelas, né? E tinha a TV Jornal com uns estúdios que eu acho que poucas emissoras do Brasil tinham naquela época, né? Infelizmente, com o passar do tempo e a concentração dos meios de comunicação no Sudeste, a televisão pernambucana acabou voltando para a estaca zero, né? Pernambuco, ao longo do tempo, o Nordeste, ao longo do tempo, tem sido um exportador de talentos para o sul do país. Você veja na dramaturgia, certo? Quer dizer, em diversas áreas nós exportamos talento, tá? E esses talentos foram formados aqui, no batente aqui, nas televisões, TV Universitária, Jornal do Comércio, na antiga TV Tupi, mesmo na Rede Globo. Hoje ela desempenha um papel muito importante, em especial em face do desenvolvimento aqui do nosso estado de um polo de cinema. Isso fez com que a própria qualidade dos nossos profissionais sofresse um crescimento muito grande. E eu acredito que hoje a gente está recuperando um papel, uma importância que tivemos lá no início da televisão brasileira, ou logo depois, nos anos 60. E a televisão hoje no Brasil, ela teve ontem, da televisão de ontem, uma grande participação nossa aqui dos pernambucanos, porque já na metade da década de 60, foram para o Rio de Janeiro e São Paulo vários dos nossos artistas e alguns dos nossos produtores. Olha, a TV pernambucana, ela hoje virou uma mera repetidora da Rede do Sul, mas a TV pernambucana teve história. Por exemplo, quando surgiram as duas ao mesmo tempo, a TV Rádio Clube e a TV Jornal do Comércio, a disputa se deu entre a improvisação do lado da Tupi, né, e o investimento do lado da TV Jornal do Comércio. O doutor Pessoa de Queiroz investiu numa televisão modelo no Brasil, foi o primeiro edifício construído especificamente para ser televisão, e ele incentivou alguns pioneirismos. Hoje ela tem menos importância do que no passado, né? Nos anos 60, 70, por exemplo, né? A gente poderia até dar destaques a nossas emissoras de uma maneira bem significativa. Por exemplo, a TV Universitária, né, nos anos 70, ela foi um núcleo de treinamento da OEA para a América Latina. A TV Universitária nos anos 70, ela tinha uma infraestrutura completa para produzir em cinema. Olha, a TV Pernambucana teve sempre chance. Aliás, Pernambuco sempre foi um celeiro. Se você assistir alguns programas até da Globo, principalmente os humorísticos, a maioria dos artistas foram daqui que passaram por aqui. Na verdade, Pernambuco tem uma tradição de audiovisual muito importante, né? E a televisão também não deixa de ter a sua importância, até porque, no nosso caso, a TV Universitária de Recife é a primeira TV educativa do Brasil, né?
Então há um aspecto de pioneirismo muito importante aqui na televisão pernambucana. E, além disso tudo, ela acabou formando um número de profissionais de alto gabarito, que alguns, inclusive, continuam trabalhando aí nas emissoras Globo e etc. Né? Aqui foi uma escola, né, dos grandes assim, apresentadores, né, de televisão. Você tinha pessoas aqui que faziam programas com muito mais criatividade do que o Faustão, por exemplo. Programas de auditórios e eram programas ao vivo, né? Com uma programação riquíssima. A TV Jornal tinha realmente uma programação invejável, né? Se fosse hoje praticada no seu todo, a gente seria uma cabeça de rede sem nenhuma dúvida, né? Aqui em Recife, que se alguém tem um acervo ou memória, a gente que está trazendo agora no Canal 2 e a TV Globo, ou TV Jornal, TV Globo. Agora, em termos de programa, pode entrar, em termos de programa, não tem muito acervo não, até quem poderia ter era a TV Clube, né, e a TV Jornal. Mas muita coisa foi jogada fora. Isso inclusive no rádio. Até discos famosos se jogou fora como se não prestasse nada. Aqui, quando se comprou, o João Carlos Calvenho se comprou, que quis mudar de equipamento, esses equipamentos foram jogados dentro de um caminhão, como se fosse lixo, pronto. E nisso ia tudo. Não, olha, aí é um desastre nacional, que a gente pode fazer até uma exemplificação com a Cinemateca Brasileira de São Paulo, que preserva a memória do cinema brasileiro. É uma luta para conseguir originais, restaurar filmes, né, para poder ter essa memória. O Cinema Mudo de Pernambuco, que teve vários filmes, tem apenas alguns exemplares restaurados hoje. E em relação à televisão, aí há um erro básico, que eu sempre combato esse erro, é não considerar o suporte em que foi gravada a imagem, que foi gravado o momento que precisa ser preservado. Então, uma das coisas que a gente tem que verificar é que não se tem imagens, raríssimas imagens da TV Tupi de São Paulo, que foi a primeira emissora do Brasil, e as demais emissoras estão mais ou menos nessa linha. Agora, esse descaso, e por incrível que pareça, aconteceu justamente na parte da década de 70, porque até que alguns dos nossos funcionários tiveram um pouco de preocupação. Por exemplo, na área de filmes, que nós trabalhávamos com filmes negativos, depois que passaram pelo processo Telecine, esses filmes então eram revertidos para o positivo. Nós tínhamos, por exemplo, um amigo nosso, um funcionário nosso chamado João Almeida, lá do Canal 2, da TV Jornal do Comércio, que ele se preocupou em guardar todos aqueles filmetezinhos da época, com os textos. Nós tínhamos lá uma sala com todo esse material e nos anos 70 para o início dos anos 80 surgiu aqui, com aquela crise que aconteceu na TV Jornal do Comércio, uma diretora vinda do Rio de Janeiro chegou e disse: para que essa sala? O que é que tem nessa sala? Aí disseram: olha, aí tem um acervo da cinematografia, cinematográfico da televisão, Jornal do Comércio. Ela disse: eu não gosto de coisa velha não, vamos jogar tudo isso fora. E nós perdemos realmente muita coisa importante, uma riqueza que tinha lá. No período da crise, 85, 84, finzinho de 84, início de 85, mais ou menos, esteve um engenheiro aqui que veio para a empresa com a ideia de modernizar tudo. Então achava que tudo que é velho, lugar de coisa velha é em museu. Então, com essa mentalidade, ela fez o seguinte: toda a discoteca da TV Jornal, do rádio só não foi porque estava em uso, mas toda a discoteca da TV Jornal, todos os discos, inclusive tinha a rotação de 78, as vinhetas, as músicas, as vinhetas, eram tudo aqueles discos ainda em cera. Foi tudo pro lixo. Na TV Globo, quando eu trabalhei, também não havia uma preocupação muito grande não em guardar a memória. E eu não sei se explica, porque na época é diferente de hoje, você arquiva tudo, você põe num CD, você arquiva em espaço muito menor do que se arquivava naquela época.
veja bem, o que restou está mais ou menos preservado, mas a gente perdeu principalmente o acervo relativo a filme, por exemplo, que é o acervo inicial anterior aos anos 80, né? Que a maioria era feita em filme. Esse acervo realmente não se preservou, né? O nosso acervo hoje, ele é o acervo dos anos 80 para cá, quer dizer, é o acervo já da fase de Umatic para cá. Então essa fase anterior, infelizmente, não foi preservada. Se você quiser, realmente é uma pena. Não, acho que a preocupação em preservar a memória começa a existir agora, né? De um tempo para cá. Eu mesmo trabalhei um tempo na TV Pernambuco, onde eu tive um programa diário chamado Movimento, que foi, acho que, uma das primeiras revistas, né, que a gente conseguiu fazer a manhã inteira. Né, bacana, uma coisa que você unia uma série de coisas. Uma revista eletrônica. E se você for lá buscar hoje, não tem mais nada disso, né? Como também você não tem quase nada dessa época de ouro da TV pernambucana, né? Da década de 50, 60, acho que você vai encontrar muito pouca coisa, talvez na TV Jornal, mas mesmo assim, pouca coisa, porque essa preocupação em guardar começou. É o que está melhor. O jornalismo na TV brasileira começou com filme. Então não se conservou os filmes de 16mm que tinham matérias importantíssimas, porque eram filmes em negativo, né, que passavam no ar sem uma cópia e depois jogava-se fora praticamente isso. Então perderam-se várias imagens nessa linha de cinema. Na parte de telenovela, na parte de enredo, de ficção, aí então o desastre foi pior. Algumas emissoras também, que sem muito poder aquisitivo, começaram a ter problemas com a compra de novas fitas para poder fazer as novas gravações, porque tudo quase estava com imagens em arquivo. Aí se começou a dizer, não, mas veja, aquele baile do carnaval a gente pode apagar, né? Aquele programa do São João que não ficou muito legal, vamos apagar. Quer dizer, para poder reutilizar as fitas, já que não tinham, estava faltando dinheiro em caixa para poder... Quer dizer, o poder econômico também prevaleceu muito nisso. Quer dizer, muitas fitas foram apagadas por conta de não ter dinheiro para reutilizar, comprar novas fitas e manter um acervo, né, no estoque. Nós trabalhávamos com filmes 72-42 de banda magnética ou 72-42 sem banda magnética, quer dizer, sem som. E você ia filmando, ia gravando aquelas fitas e ia botando num depósito aquele material inteiro. Acontece que um dos gestores do jornalismo na época, cujo nome eu não vou declinar, achou que aquilo enchia muito espaço e mandou botar fogo em, diria a você, provavelmente centenas de reportagens feitas, algumas irrecuperáveis e de valor inestimável. O que ocorreu foi descaso, realmente. A questão da saída da programação ao vivo também foi uma visão econômica dos seus empresários, que vindo uma programação via rede, inicialmente foi era videotape, depois passou para ser pela Embratel, em seguida via satélite. Tornava-se muito mais barato, muito mais acessível, muito mais econômico do que você arcar com a responsabilidade de uma folha de pagamento enorme, como chegamos a ter 700 funcionários na Revista Jornal do Comércio nos anos 70. Na realidade, eu não sei se a gente poderia dizer um descaso, mas a própria condição financeira difícil que a empresa passou, que culminou, como se sabe, em ficar fora do ar sem programação por mais de 40 dias, isso naturalmente inviabilizou qualquer tipo de investimento em conservação de equipamentos e muito menos de acervo. Então, realmente, foi um período lamentável e que se perdeu muita coisa. A questão é essa, não havia uma consciência na época do valor desse material, né? Porque, na verdade, eu vim parar aqui como estagiário de comunicação em 1977, exatamente para fazer um trabalho de levantamento para uma filmoteca de arquivo, a partir dos materiais fílmicos que existiam aqui na época. E eu mais outro estagiário na época de desenho industrial, a gente fez um trabalho durante 2 anos trabalhando esses materiais que estavam aí. E
A catalogar um monte de títulos, a classificar, enfim, a organizar em prateleiras. Só que demos o azar que no local onde estava esse material, houve uma queda de uma parede, de um telhado, e exatamente atingiu esse material que já estava catalogado. Então, no meio da água, lama, essa coisa toda, não teve como mais se aproveitar esse material, né? Eu acho que é descaso mesmo, falta de conhecimento, de vontade própria de alguém. De perfil da empresa. Perfil. Memória é uma coisa, foi feita para se guardar, não foi feita para se jogar fora. Mas a turma vai chegando nova, ia chegando, achando que velho não presta, aí vai jogando velho fora. Não, eu não acredito que tenha sido descaso. O que houve antes, quer dizer, era uma falta, a memória. Quer dizer, não é só, não aconteceu só aqui em Pernambuco, aconteceu no Brasil todo. Você chega em qualquer outra emissora, os arquivos são muito recentes, certo? Os arquivos são muito recentes. Não existia essa cultura de preservar a imagem, certo? Vamos preservar a história. Quer dizer, preservar a imagem é preservar a história, correto? Um sábado de tarde eu cheguei na televisão, lá no Morro do Peludo, e senti um cheiro de plástico queimando. Falei, o que é isso? Aí não, botou fogo aí no filme. O quê? Botou fogo aí nesses filmes velhos que estavam enchendo as prateleiras, aí fulano e tal mandou tocar fogo nessa porcaria. Eu falei, olha, não é possível, botou fogo. Então, você veja qual era o sentimento que se tinha, não é? Que aquele negócio simplesmente enchia espaço e era melhor se livrar botando fogo. Perdeu-se muita coisa. Você preservar, principalmente na época do videotape, né? A coisa é mais complicada, né? No tempo que ainda era cinema reversível, né? No caso específico de televisão, você ainda tinha um material, você tinha que fazer cópia, enfim, ainda você poderia ter. Mas o que acontece é que é um custo alto, normalmente as pessoas não dispunham desse dinheiro e também um pouco de consciência, né? As pessoas até então não imaginavam ter essa preocupação. Não tinham essa preocupação e não imaginavam que seria importante guardar aquilo, né? Você pega hoje, por exemplo, o material da década de 70, 80, já se encontra, mas encontra assim, debilitado, né? Não foi tão bem guardado a ponto de manter uma qualidade. O resultado é que se perderam, sobraram apenas fragmentos que alguém copiou por curiosidade ou para remontar no outro programa, mas o grosso da televisão, das fitas da época, desapareceu. Desapareceu porque esse videotape antigo, ele necessitava de uma cabeça que teria que ser recondicionada de vez em quando, e pelo custo que foi criado com essa mudança de padrão, o Matic guardou apenas algumas coisas. Por exemplo, algumas entrevistas com Dom Helder Câmara, nós tínhamos muitas imagens dele sem som, que você poderia usar posteriormente em documentários. Havia coisas que você não tem mais como filmar. Por exemplo, havia filmes sobre a pesca da baleia na Paraíba, reportagem que eu tinha mandado fazer. O repórter foi lá, ainda chegaram a fazer as últimas cenas das últimas caças, das últimas pescas da baleia, do último beneficiamento, porque a partir de então ia ser proibida a caça. Todo esse material foi para o fogo. Naquele incêndio perdeu-se muita coisa, né? Mas perdeu-se principalmente uma discoteca valiosa que era da Rádio Clube, da antiga TRA8, que estava em cima de uma marquise ao relento no prédio, e quando veio o incêndio destruiu aquilo ali. Só para lhe dar um exemplo, havia um discurso feito pelo cardeal Eugênio Pacelli, que depois se tornou do Papa Pio XII, quando veio presidir como núncio apostólico o Congresso Eucarístico Nacional, que se realizou em Recife em 1939, tinha-se essa fala desse Papa.
e esse acervo foi perdido. Uma ópera, o Guarani, gravada no Teatro Santa Isabel, em arame, gravador de fio. Essa ópera também se perdeu. Foi a primeira passagem da Orquestra Sinfônica Brasileira no Teatro Santa Isabel. É uma coisa que até hoje a turma chora. Aquele incêndio queimou coisas históricas ali, fabulosíssimas. Situações fabulosas. Eu acho que até eu estou na história daquele negócio ali, porque eu fazia parte de uma banda de música e um certo dia eu toquei dentro do estúdio. Realmente foi uma coisa muito ruim para todos nós, para a equipe, para o pessoal nessa época eu já não estava mais na TV Rádio Clube, mas os demais companheiros, todos nós fomos lá socorrer a TV Rádio Clube e se perdeu muita coisa naquela época. Coisas importantes que poderiam hoje estarem sendo recuperadas e ajudar bastante na revelação do que acontecia nos bastidores daquela emissora. Por incrível que pareça, por exemplo, na experiência da TV Viva, o material feito em Umatic está em melhor condições do que os já em Betacam. Com certeza, essa política de vários suportes, isso não é que atrapalha, mas isso dificulta o armazenamento. Olha, eu acredito que a mudança, eu acho que a mudança ajudou a preservar, certo? Porque você tem desde o Umatic com muito mais durabilidade, o Betacam com mais durabilidade, o acetato, a película, certo? Ela se deteriora mais fácil, certo? Se ela não tem um acondicionamento ideal, ela se deteriora, correto? Eu acho que a grande salvação da memória foi essa mudança de mídia, certo? Você sair do acetato, passar para o Umatic hoje beta, certo? E já estamos trabalhando para ver se a gente começa a guardar em DVCAM. Agora, eu acho que o problema maior não é nem o suporte, o problema maior é a conscientização mesmo das pessoas de que a gente tem que ter um registro do que vem fazendo. Lógico que você não precisa guardar toda a série de um programa, mas você tem que guardar lá as principais coisas, né? Até para que a futura geração saiba como é que era, né? Com a chegada da Globo em 72, já começou essa preocupação, porque a Globo já estava no ar já há algum tempo e já chegou aqui com aquela mesma preocupação de sua matriz no Rio de Janeiro. E eles começaram então a criar o SEDOC, chamado SEDOC, para guardar essa memória. O SEDOC mesmo, ele chegou em 1987. Primeiro foi no Rio de Janeiro, depois São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e o Recife. Saiu em 1987. A partir daí nós sistematizamos o arquivamento. A partir acho que dos anos 70, uma consciência maior em torno disso foi sendo formada. Então o pessoal hoje sabe que é importante guardar, arquivar, preservar. E já não tem mais aquele sentimento de destruição, de vamos apagar isso aí porque isso é passado, não interessa a ninguém, essa velharia, né? Olha, eu acho que quem mais preservou o acervo aqui, eu acho que deve ter sido a Globo, foi quem mais começou. E a Record. A Record Rio São Paulo. Aqui, agora que a turma está pegando, tentando fazer um levantamento. A Globo Recife, agora que fez um levantamento, tem um serviço melhor, mais apropriado. E aqui a gente está começando. Nós arquivamos todas as matérias editadas e todas as matérias brutas. Tudo é arquivado, tudo é registrado, certo? Hoje nós temos, são guardados em prateleiras deslizantes, certo? No ambiente altamente climatizado, certo? Quer dizer, um ambiente de acordo mesmo, para não haver perda, para que elas não se deteriorem, certo? Eu sempre digo que uma das coisas que funciona muito bem na Rede Globo hoje é o nosso SEDOC. Digamos que essa última leva, que é o material que foi produzido nos últimos 15 anos, mais ou menos, que já foi em Betacam, esse material realmente ele é o que está melhor conservado, né? Porque de lá de onde a gente começou a usar o Betacam para cá, houve essa preocupação de não deixar esse material se estragar, né? Hoje, a fitoteca, eu acho que ela tem vida própria, importância própria, muito particular. E o cuidado, o zelo com ela é
eu não tenho tido problemas de forma nenhuma com relação às necessidades, entendeu? Então, aí, na medida do possível, a gente vai fazendo. Hoje, nós, depois de 20 anos para cá, justamente quando a TV Jornal passou a fazer parte do grupo JCPM, é que ela novamente voltou a adquirir as condições tecnológicas, humanas, financeiras, de uma televisão regional forte. Hoje, já podemos sentir isso na TV Jornal do Comércio, com a chegada de novos diretores, a chegada de pessoas preocupadas com isto, quanto deram continuidade que estava sendo feito na Globo, e na própria TV Rádio Clube já começou também a ter essa preocupação. O registro é uma coisa muito importante e espero que a tendência agora seja em ter essa preocupação em manter esse trabalho, né, no sentido de preservar a memória pernambucana. A gente está numa perspectiva aí de digitalizar o que existe através de um projeto que foi aprovado pela ANDIFES, né, que é a Associação Nacional das Instituições de Ensino Superior. Mas atualmente o arquivo será bem guardado no dia que a gente tiver equipamentos suficientes, e deve ser feito em fita, porque nem mídia de disco é boa, nem mídia de disco é boa. Ninguém garante. Quer dizer, no mais, o que a gente tem visto é que falta ainda informação, né? Existe muita boa vontade, mas existe pouca informação. Quer dizer, empresas, assim, podemos citar inclusive como referência, por exemplo, empresas como a Globo, sim tem um projeto de armazenamento tecnicamente bem construído. Há muito tempo que o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vem trabalhando nessa coisa de você preservar tudo que foi histórico, que foi documento, porque é como você conta a história de um povo e de um país, né? Você tem que guardar, você tem que arquivar, você tem que catalogar, você tem que ter... hoje há uma consciência disso, por exemplo, as figuras da literatura, né, deixam em vida suas bibliotecas já para alguma instituição, não é? Você cria uma fundação com o nome de Gilberto Freire, você criou a Fundação Gilberto Freire, todo o acervo de Gilberto está lá preservado. Olha, principalmente é um lado didático, o sujeito saber o que é que foi feito para não fazer de novo errando ou copiando aquilo que já foi feito. Então, muitas vezes, você tem que recorrer à memória, né? Os arquivos públicos das cidades, das prefeituras, são uma coisa valiosa. Se não for bem preservado, por exemplo, se você quiser escrever a história da imprensa em Pernambuco hoje, você tem de recorrer ao arquivo público. Na verdade, a gente só vai tomar pé da importância disso quando vai precisar de algum material, né? Anos depois que passou aquele evento, aí a gente precisa do material. Então, na verdade, essa mentalidade é uma mentalidade do Brasil, né? Uma mentalidade de não se preservar a memória, seja ela das várias formas possíveis. No caso do audiovisual, nunca houve assim, uma política pública que tentasse colocar editais, fomentar esse tipo de preservação. Então, na verdade, eu acho que as imagens, no caso do cinema, da televisão, é a grande memória que um povo pode ter, né, que pode usar no futuro para mostrar como é que era aquela época. Então, é uma grande memória, né? É imprescindível para a memória histórica do país, né? Eu acho que a importância é total, né? Você tem que deixar aí suporte para as pessoas da nova geração poder saber como é que era, como é que foi, o que aconteceu, né? Principalmente porque a televisão pernambucana foi pioneira, o cinema pernambucano foi pioneiro, né? Isso é história. Isso tem que ser preservado, isso tem que mostrar para os próximos que vêm aí, sempre para as próximas gerações, certo? Eu acho importantíssimo, tá? Quem não tem passado não tem história. E o passado, quer dizer, você só pode, você tendo como resgatá-lo, você tem como vê-lo, você tá entendendo? E nós temos, eu acho que essas nossas as imagens, elas contam esse passado. Naturalmente, isso é fundamental, porque a gente tem que aprender com o passado para poder adequar o presente e projetar o futuro.
Então é muito importante que a gente preserve aquilo que a nossa história, as pessoas que passaram por aqui, a criação das pessoas, dos profissionais que produziram a televisão pernambucana. Isso é importantíssimo. É história, né? E isso para uma futura geração é importante o cara conhecer como é que era o Recife em 70, sei lá, em 80, né? Quanto mais imagens, pessoas dessa época, né? Quanto mais material desse você tiver, melhor para as próximas gerações para se informarem e ter consciência da importância da televisão pernambucana. Isso aí, se a gente não tem memória, a gente não sabe quem foi a gente. Eu acho que todo mundo tem que lembrar isso, não só na parte técnica, como na parte de produção, jornalismo e tudo. Você não sabe quem foi, se você não tem memória. Você sabe que partir daqui em diante, e aí, o que foi eu antes disso? O que eu era antes? Então, se você não tem memória, você não existe. Você tem que ter, que é para poder você saber quem você começou, aonde você começou e quais os planejamentos e os projetos de vida que você tem para você poder terminar. Aos que estão chegando, eu digo que tenha sempre essa preocupação. Tudo que você participar, você guarde. E hoje, com o avanço da tecnologia, com os computadores avançados, com a nova forma que vocês têm para guardar todo esse acervo, não será difícil para que as gerações daqui mais de 20 anos, 30 anos, 50 anos, possam saber realmente o que vocês hoje, nesse ano de 2008, se fizeram e estarão por fazer ao longo dos próximos anos. Tenham também essa preocupação, porque é muito importante isso para aqueles que estão por vir daqui mais 50 anos, 60 anos, até para que saibam o valor de vocês, a contribuição de vocês e tudo quanto vocês fizeram para dar continuidade ao que os pioneiros implantaram aqui em 1960. Você nasce, cresce e morre. Então, assim, a televisão, até qualquer coisa na natureza, a gente nasce, cresce e morre. E a gente só não morre se deixa uma obra.